Saudações roqueiros, metaleiros, colecionadores, geeks e nerds, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Eduardo e esse é mais um vídeo do canal do Ei Bardo. E hoje nós estamos em outubro com o nosso Cover Critique, trazendo capas de bandas com serpentes. Snakes. Why did it have to be snakes? Isso mesmo, já passamos aqui por 10 capas. No caso, essa é a 10ª, faltando mais 2 aqui para fechar o ano e fechar a nossa série do Cover Critique com serpentes. Essa ideia nasceu para homenagear o Ano Chinês da Serpente e tem sido um projeto bem legal para revisitar e conhecer um pouco melhor algumas bandas que eu tenho aqui na minha coleção e que não era muito frequente aqui nas suas audições. E hoje não vai ser diferente porque eu estou visitando um álbum de uma banda que eu não conheço muito, tenho ela aqui, eu nem lembro como é que eu cheguei a essa banda. Gosto deste álbum, mas eu não conheço muito a banda, então vai ser bem interessante a gente dar essa aprofundada. Partiu então para o Cover Critique Capas de Serpente de outubro. Então, a banda da vez agora é Agatha Diamond. Agatha Diamond, então, significa o demônio benevolente em grego e já traz um pouco dessa ideia ali, né, de trabalhar com elementos mais ocultistas, mais trevosos ali, com a presença, então, de demônios, né, as entidades aí que rivalizam com os santos da religião cristã. O Agatha Diamond, ele surgiu em 1995 em Mainz, Alemanha, e foi fundada pelo guitarrista o Santonis e o baterista Matthias Rodig. Completava a formação o vocalista e tecladista o Vlad Dracul, o baixista Marco Thomas e o guitarrista Hyperion. O que eles queriam era criar uma banda de death metal com arranjos mais harmoniosos. Com essa formação, então, inicial, eles gravaram suas primeiras demos, Carpe Noctem, de 1996, Near Dark, de 1997, uma compilação de 97 chamado Tomb Sculptures, e os 2 primeiros álbuns da banda, Black and the Angel, de 1998, e Higher Art of Rebellion, de 1999. Vale dizer que dessa primeira formação, apenas o guitarrista Santonis está na banda hoje, e é uma banda que teve muita mudança de formação. Atualmente, a banda conta com o guitarrista Satonis, que também faz os vocais limpos, o baixista Von Janesch, o baterista Mortus, o guitarrista Moerk e o vocalista Frank Richter. Mas legal também dizer que o vocalista Vlad Dracul, ele participou de uma música do último álbum da banda. A banda foi criada para seguir uma linha de death metal mais harmônico, mas ela abraçou fortemente o black metal sinfônico, principalmente pela entrada de elementos como o teclado, né, já que o Vlad trazia o instrumento teclado, e também as harmonias mais melódicas de 2 guitarras. Em alguns momentos também eles acabaram visitando um pouco de batidas eletrônicas, pop, o que faz da banda ser uma banda bem experimental dentro desse universo do black metal. O restante dos álbuns, então, que segue a discografia da banda: Chapter 3, de 2001, Serpent's Embrace, de 2004, Phoenix, de 2009, In Darkness, de 2013, e o último álbum até então, The Seven, de 2022. Vale dizer também que em 2014 a banda anunciou uma pausa oficial para que todos os integrantes pudessem focar na família e em outros projetos, e eles fizeram a sua volta em 2020, que é onde teve também uma outra grande troca de formação. E as principais influências sonoras do Agatha Diamond incluem tanto o black metal, especialmente a cena europeia dos anos 90, o metal sinfônico, o gothic metal, o death metal, que era o grande desejo inicial deles, e as atmosferas mais dramáticas, sombrias também pelos teclados. Eles tiveram um início muito forte com as 2 primeiras demos, que venderam bastante na Europa, e os 2 primeiros álbuns de estúdio, tanto o Black and the Rave quanto o Higher Art of Rebellion, eles estabeleceram uma fama e uma reputação muito forte dentro do estilo, o que fez a banda se destacar bastante no cenário. E agora, falando um pouco sobre o álbum, então, Serpent's Embrace, do Agatha Diamond. Esse é o 4º álbum de estúdio da banda, lançado em 21 de junho de 2004. Ele foi lançado inicialmente pelo selo Nuclear Blast. Aqui no Brasil, ele foi lançado pela Paradox Music. E ele é conhecido também por ser um grande divisor de águas do estilo da banda. Ele tem um estilo mais progressivo e uma fusão muito forte entre o gothic metal e o black metal sinfônico. O álbum, ele mistura tanto o black metal sinfônico, que já era bem forte no estilo da banda, como o metal
neogótico, passagens melódicas mais calmas, teclados atmosféricos, criando grandes climas também sombrios, vocais limpos e guturais, e muitas variações de ritmo, apontando esse como o álbum mais progressivo da banda. E as inspirações líricas são bem variadas. Esse aqui não é um álbum conceitual que entra dentro de apenas um assunto, mas ele sempre traz um pouco de temas relacionados por questões filosóficas, como existencialismo, renascimento, escuridão, reflexões melancólicas, fala bastante sobre o isolamento também, e as músicas foram compostas por diversos colaboradores. Aqui nós temos uma gama bem forte de convidados, e a formação da época, então, que gravou esse álbum é o Frank Akayas Nordman nos vocais e guitarras, os Satones nas guitarras e vocais limpos, Ed Darren Smith nos baixos e vocais limpos, Felix Wauser nos teclados e sintetizadores e o Matthias Rodig nas baterias. Temos aqui os dois fundadores ainda da banda, os três outros músicos todos já mudaram, né, conforme a evolução da banda. Nos convidados, então, nós temos a Ruth Knapple fazendo os vocais limpos na música Solitude, Tilo Felchet como guitarrista solo em Light Reborn e também ajudou na composição de Cellos for the Insatiable, Serpent's Embrace e The Darkness Inside, e o Andrei Vlad Rust, ou Vlad Dracul, nas letras de Bitter End e Light Reborn. Julo Angel Olivares Marino nas letras de Cellos for the Insatiable e Limbs of a Star. Algumas canções já haviam sido trabalhadas por músicos mais antigos e por alguns amigos, o que faz com que tenha sido bem colaborativa a composição dessas músicas. O álbum conta com 10 faixas, sendo elas Cells for the Insatiable, Serpent's Embrace, Rebirth, Light Reborn, Faded Years, Solitude, Limbs of a Star, The Darkness Inside, Bitter End e Feelings. E nessa versão nacional, ainda tem o bônus multimídia aqui, roda em computador, com o making-off de Serpent's Embrace. Na verdade é o making-off do álbum e do videoclipe de Serpent's Embrace. E ainda tem uma galeria de fotos, mais wallpapers, bem coisa do início dos anos 2000. Como eu falei, as faixas não seguem, né, uma cronologia ou conceito fechado, mas eles trazem muita questão filosófica. A gente aborda temas como desejo e busca, em Serpent's Embrace aborda a rendição e o proibido, o renascimento e esperança, com pensamentos mais intrusivos, reflexivos, como a perdição e as próprias memórias. Solitude aborda mais fortemente o isolamento e a solidão, e conflitos. E Feelings como um todo, né, uma música chamada Sentimentos, mas ele vai abordar muita introspecção, resignação e vulnerabilidade. Como eu falei, são questões mais filosóficas que os músicos trazem nas suas letras, mas que encaixa bastante com a sonoridade da banda e principalmente desse álbum. Sobre a capa, então. A capa e o design do álbum todo foi desenvolvido pela artista Katia Piolka, que ela é fotógrafa, artista e designer, e ela também já trabalhou fotografias para as capas de metal, pôsteres, né, e materiais, e também na direção e produção de videoclipes de algumas bandas. E ela tem um portfólio dividido, né, tanto na parte artística de design quanto na parte de fotografia. Algumas capas que eu reconheci dela, de algumas bandas, são Atlantis, do Atrocity. A gente vê alguns elementos também de fundo, né, bem parecido com o elemento central dessa capa aqui, esse rosto. Lux Noctis, da banda Coronatus, que aí ela também junta fotografia e design. A compilação do Eden Bridge, The Chronicles of Eden, que ela fez a capa também, e as fotos do encarte. Dark Clouds in a Perfect Sky, do Elise. Lovelorn, do Lives Eyes. Aí já é um trabalho fotográfico também, mas ela fez, né, todo o acabamento da arte. As capas do Metallium, o Chapter 7 Incubus, o Chapter 8 Grounded. Ambas trabalham também, né, com fotografia e efeitos. Where Twilight Wills, do Midnatsol. A New Religion, do Primal Fear. Também do Primal Fear, 16.6, Before the Devil Knows You're Dead. Capa do Mick Lagar, do Rebellion, que a gente tem aquele dragão cuspindo fogo. Crash and Burn, do Sinner, acho que uma das capas mais reconhecíveis da banda. One Bullet Left, também do Sinner, e um estilo muito parecido com Crash and Burn, o álbum anterior. Free Fall Into Fear, do Tree of Tears, eu acho que é a capa mais diferente da discografia da banda, mas que também tem elementos que lembra bastante esse estilo aqui. Master Culture, do Udo, capa horrorosa.
E a capa Thor da banda Wizard, também aqui trazendo um pouco de elementos fantásticos e mitológicos. E dentro do portfólio de fotografia dela, então ela já fotografou bandas como Agatha Diamond, Axis, Cornerstone, Destruction, Alice, Headhunter, Masterplan, ela fez as fotos de Lost and Gun e MK2, Old Man's Child, Primal Fear, Rage, Speak of the Dead, Sinner em Mask of Sanity. Ela também fez a capa Mask of Sanity, que é o meu álbum favorito do Sinner, e já fotografou também o Udo. E o estilo dela, como a gente deu uma passada aqui rapidamente para alguns itens mais reconhecíveis do portfólio, a gente vê que ela combina bastante a questão da fotografia como o design gráfico, né? Principalmente para as capas. Ela acaba apresentando uma estética sombria, com bastante contraste visual, símbolos e elementos do horror e da fantasia. Para esta capa aqui, principalmente, a gente vê bastante no sci-fi, na ficção. Isso porque a gente nota uma influência muito grande, não em todo o portfólio dela, mas principalmente aqui nessa arte do artista H.R. Giger, também conhecido como Hans-Ruud Giger, que é um artista suíço. Ele é pintor, escultor, designer de interiores e também designer para cinema. Muita gente já passou pelas artes desse cara, talvez não saibam, mas ele é um artista que trabalha muito a questão do sombrio, do grotesco e do sci-fi, e praticamente criou o que a gente entende hoje como o surrealismo de horror. Ele foi o desenhista que inspirou o Alien, como a gente conhece hoje no cinema. O artista também de filmes impactantes, não só como Alien, como eu comentei agora, né, já que a visão estética dele está alinhada a toda a saga do Alien, mas também ao Necronômico, que é um filme bem antigo que ele também dirigiu e ilustrou. Bom, e agora que a gente apontou e referenciou as artes do Giger e também mostrou a principal referência para esta pintura aqui, ou melhor, para esta arte aqui. Eu até não sei qual é o nome da pintura do Giger, mas já foi usado também para a capa do livro dele, do livro Portfólio, da Tasken. Vocês notam, então, a semelhança entre as duas artes por termos um elemento mais humanoide ao centro, né, um rosto, provavelmente com uma coroa ali do grotesco, do sombrio, ao lado de dois elementos ali que podem ser criaturas ou não. No Giger nós temos então, como eu disse, o rosto, um olhar mais apático e dois corpos, né, nas laterais. E agora, visitando a arte da Katia, o que nós temos é um rosto, né, de uma mulher. A gente nota os traços femininos mais delicados, a boca voluptuosa, e esse rosto então saindo de uma abertura, onde temos nas laterais então algumas raízes ou galhos, alguma estrutura vertical, e as cobras então enroladas a ela. O abraço da serpente é o nome, e o que parece aqui pode até ser, né, comparado ou referenciado ao nascimento ou à saída de uma criatura humana de dentro de um útero, né? O nascimento de uma criatura saindo então de algo que é de fato enroscado e cercado pelas cobras. Algo como uma criatura que está nascendo de algo do mal, mas essa criatura ela traz uma luminosidade contrastante, clara. Muitas coisas que a gente viu ali, né, em questão de entendimento das músicas, é sobre o julgamento e também um pouco de esperança em meio a bastante elementos e sensações, sentimentos relacionados à negatividade. Então a gente pode ter tanto o nascimento de uma luz vindo de algo maléfico, maligno, ou talvez até mesmo a ideia de que algo que pareça ser o ressurgimento da luz traz um mal consigo, porque está nascendo daquele berço e foi criado dentro de elementos malignos. Essa arte aqui, ela traz um elemento bem surrealista, realista no caso da arte, né, por ser uma fotomontagem. A gente tem um rosto. Existe uma modelo, né, que posou para essa capa. A gente tem aqui no encarte Cover Model S. Skakel. Sabe que tem uma modelo que posou, então a gente tem uma fotografia que foi trabalhada. Todos esses elementos aqui criam esta referência ao estilo do Giger. Também tá bem introdutório ao estilo biomecânico, bioorgânico, que tanto o Alien acabou se utilizando, como futuramente virou também um estilo muito recorrente e famoso de tatuagens. Então a gente traz, né, este surrealismo ultra realista através de fotografias e efeitos especiais para criar essa imagem
que demonstra o abraço da serpente, né? Uma criatura nascendo, surgindo ao mundo envolto em serpentes. E dá para perceber também que as cobras são fotos realistas que foram, de fato, adicionadas à arte, com algum efeito ali de mescla entre os elementos da capa. Completa, então, o logo da banda, que eu acho que combina bastante esteticamente com a arte da capa. Agatha Diamond aqui, esse logo um pouco confuso de se ler, já que o O, ele engloba os Ds, o D, ele é lido depois do O. Acho um pouco confuso esse logo. E o Serpent's Embrace, que usa uma fonte meio manuscrita, e eu já acho que não combina muito com a capa. Eu acho que aqui a gente poderia ter algum elemento também mais orgânico e com mais impacto, né, para a gente ter maior legibilidade na capa. Mas é um trabalho aqui que nos prende bastante atenção. Eu acho que é uma arte muito bem desenvolvida e muito bem apresentada aqui no material da Agatha Diamond. E agora vamos falar então do encarte. O encarte, ele conversa com a estética que a gente tem da capa aqui, da arte da Katia. Eu acho que ele teve algumas decisões meio ruins, criativamente falando. Ele apresenta aqui o nome da música, uma fonte serifada em caixa alta, e o conteúdo da música já parece ser uma fonte de typing, ou talvez a mesma fonte que a gente tem aqui em leitura normal, né? Caixa alta na primeira letra e depois a caixa baixa. Alguns elementos que eu não gosto é a adaptação ou encaixe da letra em cada página, porque a gente nota nessa música aqui, Cells for the Insatiable, que a fonte está maior do que aqui, então já não tem uma certa consistência. Eles foram adaptando o tamanho do texto para que consumisse uma página inteira em altura, e essa aqui, como a letra parece ser mais extensa, então ela foi feita com uma fonte menor. Também não foi centralizada, imagino que eles dividiram esta página aqui em duas colunas para encaixar aqui um recorte da cobra que a gente tem na capa, esta mesma cobra aqui, então foi feito um recorte desta área aqui da arte e foi colocado aqui. As demais páginas também repetem um pouco desse comportamento. Aqui no caso, como não tem nenhum elemento aqui de equilíbrio, a letra foi toda colocada centralizada, e a gente tem aqui também um recorte de algumas texturas da capa aqui, umas ranhuras, como fundo. Aqui nós temos uma arte que não apareceu em nenhum outro momento na capa, o esqueleto de uma cobra, então, ao lado aqui, ocupando a segunda coluna dessa página. Notamos também que esta fonte aqui, ela é maior que essa, poucos pontos de diferença, mas ela é maior sim. Aqui uma fonte mais extensa, então a fonte é menor ainda, foi trabalhada em duas colunas, e aí no espaço que sobrou eles botaram o símbolo da banda, né, aquele O com o D do Agatha Diamond. Eu achei aqui bem destoante, para falar a verdade, até o efeito utilizado. E aqui mantém-se também o mesmo padrão aqui de duas colunas, onde a primeira coluna ocupa a letra e a segunda a gente tem um recorte aqui do rosto da modelo da capa. A página central eu achei bem confusa. A gente tem uma textura de fundo, a gente tem o logo aqui com um efeito, né, meio fade, em que ele não aparece logo de cara, e o recorte aqui da banda. Ele não é centralizado, visto que a gente tem duas fotos aqui e três aqui. Tem um símbolo de uma cobra que eu achei super fora do padrão aqui das artes. Parece um vetor que botaram aqui só porque tem uma cobra na capa, ou por causa do título é serpente. Então tem aqui uma cobra, né, a cabeça de uma cobra. E aqui nós temos novamente o símbolo da banda. Embaixo de cada foto... Ah, um detalhe. Os músicos nas fotos estão segurando uma serpente aqui. É uma foto que foi feita para esse material aqui gráfico. Tem os nomes: Ed Smith, o Santonius, Frank Akaias Nordman, Felix Walser e o Matthias Rodig. Todos eles aqui numa foto... Seria não, um plano americano, já que pega um pouco do corpo e o rosto aqui em vários efeitos e ângulos diferentes. Todas elas com filtros azulados, para manter o padrão aqui da arte dos encartes. As próximas páginas seguem o mesmo padrão, uma fonte grande aqui que foi reduzida, e o rosto, novamente aqui da modelo. Aqui uma letra comprida, então também dividida em duas colunas, e aqui no caso eles não ocuparam com nada, mantiveram só a textura de fundo. E nas últimas páginas então também mantém esse mesmo padrão. Aqui mais um pedaço aqui de um recorte da cobra, e as letras aqui centralizadas, né, em duas páginas. Acho que aqui poderia estar centralizada nesta segunda página,
aqui para respeitar a arte da cobra poderia estar como está. E na última página, então, textos de ponta a ponta centralizados. Aqui os agradecimentos, né, bastante texto, fontes menores, e aqui as informações de gravação, como os créditos, a banda, os convidados especiais e informações também de contato. Na última página a gente tem novamente o logo da banda, no mesmo formato que foi colocado na capa, né, só com um alinhamento diferente, ele está mais alto. O título novamente do álbum, na mesma posição, abaixo do logo, e a lista das músicas e bônus track. Novamente um recorte com a primeira cobra aqui, né, de frente, olhando, encarando, e uma leitura com pouco contraste também aqui dessa lista de músicas. Encarte a parte de trás, ele mantém esse mesmo recorte, né, mas com uma estrutura diferente, já que aqui a gente tem muito mais espaço. Então a gente tem quase centralizado, mas não centralizado, o logo, a lista das músicas e as informações aqui de bônus e selos, o que eles podiam ter trabalhado melhor, né? Puxado um pouco mais para que tudo ficasse centralizado. Nota que ele está um pouco mais para o lado esquerdo, no caso o lado direito de quem olha. E aqui dentro, uma das coisas mais feias que tem no CD, que é aquele mesmo símbolo com a cabeça da cobra aqui no encaixe do CD. O CD ele fica em cima dele. E a mídia eu acho bem bonita, porque ele traz aqui um recorte com o olho vago aqui da nossa modelo e a serpente que encara aqui o leitor, né, o observador do álbum. Aqui o logo está centralizado e eu acho que essa impressão aqui na mídia ficou bem bonita. Então isso nos mostra que a Kátia, ela trabalhou sim com uma ideia principal ali por trás de toda a capa e o encarte, mas que algumas pequenas decisões ali fizeram com que não ficasse 100%, não vou dizer aproveitável, né, mas faltou aquele 1-2% de esmero para que fosse mais consistente e impactante o material gráfico então. Isso aí então, pessoal, esse foi o Cover Critique de outubro, trazendo Serpent's Embrace do Agatha Diamond, mais um álbum aqui com uma capa com serpente, uma capa muito impactante, referenciando fortemente os anos 80 e 90 em suas possíveis referências. Foi muito legal pegar esse álbum novamente, reescutá-lo e agora reinterpretá-lo de uma maneira mais aprofundada. Eu espero que vocês tenham curtido. Se eu falei alguma gafe, usa o espaço aqui embaixo para me corrigir, para mandar sugestões e fazer seus próprios comentários em relação ao assunto. E se gostaram desse vídeo, eu convido a assistir os outros vídeos anteriores aqui da série, ou os próximos 2 vídeos, eu não sei quando vocês estão vendo esse vídeo, mas eu também quero aproveitar e convidar vocês a conhecer o Instagram do Eibardo, onde eu posto itens da minha coleção que eu estou ouvindo, convidar vocês a conhecer as playlists no Spotify que eu crio com artistas e bandas que são criados nos nossos vídeos. É um lugar bem legal para conhecer, visitar bandas mais desconhecidas, principalmente do Power Metal, o estilo aqui que eu vivo, respiro e compartilho. E convidar vocês também a conhecer demais vídeos aqui, demais séries do Eibardo, onde eu falo não somente das capas, dos encartes, dos logos, mas eu também trago um pouco das minhas opiniões, tanto em tags quanto em outras séries. Trago curiosidades, falo também de outros elementos da cultura pop, como livros, quadrinhos, filmes e muito mais. Então, se vocês gostaram, dá um joinha para apoiar aqui o canal, compartilha com um amigo que gosta do assunto e desde já um forte abraço do Eibardo.